Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos repercutir a matéria publicada pelo jornal Agora, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, em que traz o seguinte título: Reforma ameaça estabilidade antes da aposentadoria do INSS. Essa publicação se refere evidentemente às famosas regras de transição, ao conhecido pedágio. Tanto é verdade que no seu subtítulo diz: pedágio para aumentar tempo de contribuição pode, da noite para o dia, derrubar regra prevista em acordos sindicais. Pessoal, preste atenção nessas explicações, tem informações valiosas sobre as chamadas regras de transição que constam no texto aprovado para mudar as regras no sistema de previdência no Brasil. Foi uma matéria muito bem feita e vocês compreenderão com facilidade após as nossas explicações. Vejamos. Pessoal, antes de prosseguirmos com as explicações, eu gostaria que vocês conhecessem este site, revelado método simples para resgatar todo o dinheiro que você pagou indevidamente nos últimos 5 anos. O direito escondido de 100% dos brasileiros que quase ninguém conhece. Acesse o primeiro link na descrição deste vídeo e saiba como receber seu dinheiro de volta. Diz a reportagem: o trabalhador que está próximo de se aposentar pelo INSS precisará ficar atento a alterações de direito provocadas de forma direta ou indireta pela reforma da Previdência. Então aqui nós temos que aquelas pessoas que já estão muito próximo de se aposentar, mesmo com a publicação do texto final que muda o sistema previdenciário no Brasil, deve prestar atenção a fim de verificar exatamente em qual regra você se enquadrará após a promulgação do texto final. Prevendo o impacto na extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, na expectativa de direitos dos trabalhadores, eles dizem extinção porque vocês sabem, como nós já explicamos aqui em outras oportunidades, que a reforma da Previdência ela acaba com aquela aposentadoria unicamente pelo tempo de contribuição. Isto porque haverá a fixação obrigatória de uma idade mínima. Em outras palavras, a pessoa só conseguirá se aposentar se ela preencher o requisito da idade. Então nós não teremos mais aquela figura da aposentadoria simplesmente pelo tempo de contribuição. Aliás, como são as regras atualmente? Se você preencheu o requisito, que é o tempo de contribuição, você não precisa necessariamente se preocupar com a idade. Pouco interessa para o legislador atual a idade do trabalhador. Por quê? O que importa é o requisito do tempo de contribuição. Isto irá acabar com a promulgação da reforma da Previdência. Então, continuando, na expectativa de direito dos trabalhadores que estão até, preste atenção aqui, 2 anos de preencher os requisitos do benefício. A reforma manteve a possibilidade de se aposentar sem idade mínima para esses segurados. Então, se você se enquadrar em uma regra de transição, aí sim, temos aqui a possibilidade da pessoa se aposentar sem a idade mínima. Após o tempo estipulado nas chamadas regras de transição, isto será extinto. Não teremos mais essa possibilidade. Aí só se aposentará aquelas pessoas que preencheu o requisito da idade mínima. Isto foi feito de tal forma no texto que está sendo concluído no Senado para dificultar, criar uma barreira para o cidadão se aposentar. Então, se eu fixo uma idade mínima, as pessoas só conseguirão aposentar-se, mesmo após determinado tempo de contribuição, se elas preencherem os requisitos da idade.
E aí nós fazemos o quê? Nós temos aqui uma seleção. Será selecionadas as pessoas que irão se aposentar. Por quê? Todas as demais, mesmo tendo contribuído certo período de tempo, se ela não tiver o requisito da idade, não conseguirá se aposentar. E isso nós fazemos o quê? Uma seleção natural. Nós criamos uma barreira, nós dificultamos o ingresso de toda e qualquer pessoa que não tenha o requisito da idade para que essas pessoas consigam acessar o benefício previdenciário. Compreenderam essa parte? Agora preste atenção no próximo parágrafo. Para usufruir, para ter direito dessa vantagem, qual vantagem? A vantagem de se valer da possibilidade de aposentadoria sem esse limite de idade, sem essa barreira que será criada. Então, para usufruir dessa possibilidade, dessa vantagem, porém, o trabalhador precisará aumentar o seu tempo de contribuição em 50% do período restante para que ele alcance o período de recolhimento de 30 anos, no caso das mulheres, ou 35 anos no caso dos homens. Antes de falar do próximo parágrafo, deixa eu explicar melhor essa situação aqui. Como assim aumentar em 50%? Suponha que eu, após a promulgação do texto da reforma da Previdência, falte apenas 2 anos para eu me aposentar. Então, eu vou me enquadrar nessa possibilidade acima. Eu terei que contribuir mais 50% do tempo restante. Se falta 2 anos, 50% de 2 é 1. Então, eu terei que contribuir por mais 1 ano, logo por mais 3 anos, porque restava 2, mais 50%, acrescenta mais a metade, mais 1 ano, eu terei que contribuir por 3 anos. Isto repercutirá diretamente em um aumento do tempo que faltava para eu me aposentar, ou seja, total de 3 anos. Eu vou ter que aguardar mais 1 ano para só então eu conseguir me aposentar. Essa exigência que eu acabei de falar para vocês, conforme se extrai aqui das explicações, é o chamado pedágio, que, como dito nas explicações anteriores, atrasará a aposentadoria desses trabalhadores em até 1 ano. Foi o que eu acabei de te explicar. Um dos efeitos colaterais, uma das maldades dessa mudança, poderá recair sobre os trabalhadores que estão dentro do período de estabilidade da pré-aposentadoria. É importante que você preste atenção aqui no termo pré-aposentadoria. A partir de agora vamos falar muito sobre ele. Preste atenção, vejamos. O período chamado de pré-aposentadoria nada mais é do que uma espécie de garantia de permanência no emprego até que o trabalhador cumpra os requisitos para solicitar o benefício previdenciário. É uma espécie de estabilidade para o trabalhador. E essa estabilidade é feita por convenções coletivas de trabalho de diversas categorias. E normalmente ela tem vigência entre 1 e 2 anos. Preste atenção também na sua vigência, de 1 a 2 anos. Ao ter de cumprir o chamado pedágio, que está previsto lá no texto que altera o sistema de previdência social no Brasil, a espera pela aposentadoria poderá extrapolar, passar o período de estabilidade. Qual o período que eu falei? De 1 a 2 anos. Você irá entender isso melhor. Veja, por exemplo, aqui a declaração de um dos especialistas entrevistado pela matéria. Abre aspas. Isso pode gerar uma situação inusitada. Preste atenção no que disse o especialista. A pessoa está com a estabilidade pré-aposentadoria e do dia para a noite, ou seja, de repente, pode vir a perdê-la. Você tem a chamada estabilidade pré-aposentadoria e de repente você perde essa estabilidade. Isto foi o que alertou o advogado especialista em relações sindicais Ricardo Calcini. Outra coisa, demissões no período da chamada pré-aposentadoria tradicionalmente são solucionadas na Justiça do Trabalho, onde o empregador acaba sendo
obrigado a reintegrar, readmitir o trabalhador, o profissional que foi dispensado, que foi demitido enquanto usufruía da estabilidade pré-aposentadoria. Agora veja, ao criar o chamado pedágio, a reforma da Previdência poderá aumentar esse tipo de conflito. Por quê? Porque, segundo Sérgio Luiz Leite, que é secretário da Força Sindical, isso certamente geraria mais ações. Vejamos nas palavras do especialista. A melhor alternativa para dar segurança jurídica será a adequação das convenções coletivas. Agora preste atenção aqui. Mas isso pode levar tempo. Por que pode levar tempo? Porque muitos dos acordos coletivos, muitos dos acordos em convenções coletivas já estão aprovados, já estão em vigor, já estão valendo além de 2020. Ou seja, nós temos convenções que irá ultrapassar 2020. Só que para termos outro acordo tem que ser após 2020. E a reforma da Previdência está prestes a ser publicada. E é por isso que o especialista diz: ao criar a reforma da Previdência poderá aumentar esse tipo de conflito. Segundo Sérgio Luiz Leite, secretário da Força Sindical, a melhor alternativa para dar segurança jurídica será a adequação das convenções coletivas. Mas isso pode levar tempo, porque muitos dos acordos já aprovados terão vigência para além de 2020. Enquanto novas convenções coletivas não forem aprovadas, as disposições sobre estabilidade pré-aposentadoria podem ter de ser renegociadas caso a caso. Em suas palavras, algumas convenções coletivas prevêem negociações individuais entre sindicatos e empresas para solucionar conflitos que surgem da interpretação de normas, foi o que afirmou aqui o especialista. O outro advogado, Ricardo Calcini, concorda que há aditivos, uma espécie de um mini contrato para ajustar os termos aos acordos que já existem, serão a saída mais fácil para adequar as cláusulas de estabilidade na pré-aposentadoria às novas regras previdenciárias. Diz ele: não podemos contar com alterações de todas as normas coletivas no Brasil que tratam de tal questão. Mais adiante, nas palavras do especialista, ou em sentido contrário, aceitaremos que a estabilidade pré-aposentadoria continuará vigente, até porque está prevista e já em curso, já estão sendo utilizadas pelas normas coletivas de trabalho, mas com a fixação de um novo prazo, isto é, a saída aqui que sugere o especialista. O trabalhador que tiver, preste atenção aqui, até 2 anos ou menos de se aposentar, estiver faltando 2 anos ou menos para se aposentar, na data da publicação da nova legislação, ou seja, com a promulgação do texto da reforma da Previdência, também poderá optar, fazer uma opção pela aposentadoria com o fator previdenciário, se entrar evidentemente na regra do pedágio de 50%, aquele que eu expliquei acima. Mas, neste caso, preste atenção, não haverá a opção, a possibilidade de se utilizar a regra de 86,96, que é a pontuação que vocês que me acompanham sabem muito bem do que estamos falando. Com essas ponderações, nós encerramos o vídeo lhe fazendo um convite para que se inscrevam nesse canal caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o seu like, compartilha esse vídeo e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.